mas eu estou falando a respeito da graça santificadora. Isso aqui é importante que eu e você entenda, porque nós precisamos entender primeiro o que é graça. Eu acredito que tem muito servo de Deus que não sabe o que é graça, por isso está vivendo de uma maneira humana e tentando sair dos problemas também de uma forma também humana. E a gente sabe que isso não está dando certo. E a gente está se frustrando e a cada vez mais machucado, triste, cansado, sobrecarregado. E tem alguns até parando de ir para a igreja, de orar, de buscar, porque... pastor, eu acho que na verdade, é igual o povo do passado pregava. É o destino, é o karma, é a tua sina. Você tem que aceitar e pronto. Mas na palavra de Deus não fala nada disso. Na palavra de Deus diz que nós somos responsáveis por buscar a salvação que já foi adquirida por nós. Já foi comprada, paga e está à nossa disposição. Mas eu acredito que muitos não estão conseguindo acessar a essa salvação, acessar a graça, conhecer, viver pela graça. Você não tem que viver por sacrifício e nem por luta, por dificuldade. Você tem que viver da graça. Agora, para que a graça de Deus se manifeste, aí você tem que ter entendimento. Porque muitos estão perdendo, é o Oséias 4:6, né? Oséias 4:6 diz que o meu povo perece porque falta conhecimento. E aí a segunda parte é uma parte que a gente não lê muito. Mas se você analisar, ali está a resposta por que o povo perece também. Deixa eu ler essa outra parte aqui, que é uma parte que a gente não lê muito. A gente só lê o primeiro versículo, né? O começo. O meu povo será destruído por faltar conhecimento. Aí, pastor, não está vendo? Estou falando? Aí, ó, o povo está sofrendo porque não conhece. Mas tem a segunda parte, que isso aqui nós temos que entender bem também. No versículo 6 mesmo, só que é a parte B do versículo, né? Tem a parte A, que é essa primeira parte que nós lemos, e aí tem a parte B. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Você acredita que tem cristão sofrendo porque não está conhecendo a palavra? Pastor, não tem isso não. O grande erro nosso, o grande engano nosso é achar, eu quero te explicar dessa forma simples para você entender. Mas o grande erro nosso, talvez até o maior, por isso que nós estamos sendo destruídos. Mas o grande erro nosso e o maior é que nós estamos deixando de conhecer a verdade, a palavra. Agora, conhecer não é só no sentido de frequentar a igreja, e nem só dizer que é crente, e nem só dizer que batizou nas águas, e nem só dizer também que é um crente de carteirinha. Não, pastor, eu tenho a minha igreja. Conhecer a palavra no sentido de viver aquilo que está escrito. Se Jesus está mandando pregar, eu tenho que pregar. Isso é conhecer a verdade. Isso é conhecer a palavra. Se Jesus está mandando eu profetizar, irmãos, profetizar é uma tarefa muito difícil. Por quê? Porque você vai chamar a existência das coisas que você necessita, mas você não vê elas por enquanto. É a fé. É o Hebreus capítulo 11, né? Mas profetizar é chamar a existência tendo um quadro totalmente ao contrário do que você está profetizando. Dá para entender? Nós temos dificuldade porque nós profetizamos o que nós enxergamos. E esse é o erro. Porque profetizar o que eu enxergo é uma evidência, é uma lógica. Porque eu estou vendo. Eu profetizo que na minha frente haja 8 bandejas de ceia. Olha, pastor, não é que funcionou mesmo? Não é verdade? Está aqui as bandejas. Eu profetizo que tenha uma toalha em cima com a cor, sei lá que cor que é essa, verde. Eu profetizo. Agora, se eu falar, eu profetizo que esta toalha seja vermelha. Pastor, não é vermelha, é verde.
Então, mas eu estou profetizando que haja uma toalha vermelha. E aí você vai ver, logo, logo, eu não sei se daqui a pouco, amanhã ou na próxima ceia, está lá a toalha vermelha. Você chamou a existência, porque profetizar é isso. É você chamar a existência do que está na palavra de acordo com aquilo que você necessita. Dá para entender? Aqui está a resposta. Ele diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu... Essa parte que eu quero que você entenda. Porque tu rejeitastes o conhecimento. Quando é que nós rejeitamos o conhecimento, irmãos? Quando nós achamos que está tudo tranquilo. Só vir para a igreja já está resolvido. Você está rejeitando a palavra. Porque tem muita coisa na palavra que eu e você, nós vamos descobrir de passo a passo. Nós nunca vamos estar completamente entendidos do assunto, entendidos da palavra, por isso agora eu posso parar, por isso agora eu posso descansar. Isso nunca vai acontecer até a volta de Jesus. Enquanto nós estivermos nessa terra, com esse corpo, enfrentando essa vida, nós vamos ter que ter a direção de Deus, de alvo em alvo, de palavra em palavra, um dia após o outro dia, um mês após outro mês, um ano após outro ano, e assim a gente vai conquistando. Não pode parar. A vida com Cristo não para, o conhecimento, ele não cessa, ele não para, ele não descansa. É igual aquela pessoa que quer se formar em alguma profissão, ela vai firme, ela pega, 4 anos, 5 anos de faculdade, não sei mais quanto de estágio, não sei mais o que, mas ela é uma vida contínua com Deus, com teu estudo, para que ela possa se formar. A vida com Deus não é diferente. Porquanto tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Essa é a verdade. Nós lemos a primeira parte, a parte A do versículo, dizendo, que o povo de Deus perece porque faltou conhecimento. Mas faltou conhecimento por quê? Porque rejeitamos a verdade, rejeitamos a palavra, colocamos a parte humana para trabalhar, colocamos a parte, o raciocínio, a lógica, a inteligência, o achismo para trabalhar, e não a palavra. Rejeitamos a palavra como quando agimos por conta própria, sem consultar Deus. Porquanto tu me rejeitastes, eu rejeitarei a vós. Não quer me ouvir? Tudo bem, você tem todo o direito de querer me ouvir ou não querer ouvir, Deus fala. Só que você vai ter problema na sua vida, na sua caminhada. Depois não diga que você foi enganado, ou que você não teve sorte, ou que Deus não te ajudou, ou que Deus não fez nada. Não fez porque não houve interesse. Não fez porque não houve o conhecimento. Lá no estudo, voltando aqui no estudo, diz assim, estudo sobre graça, é o segundo domingo, graça santificadora, ou seja, ser separado. Graça santificadora vai nos guardar de sermos contaminados e corrompidos pelo mundo. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. O interesse da palavra através do conhecimento, só assim Deus pode esclarecer as coisas para mim e para você. É o conhecimento da palavra. Hoje nós poderíamos ser medidos por quem tem conhecimento e por quem não tem o conhecimento da palavra. Quem não está tendo conhecimento, independente se ele é um frequentador da igreja ou não, volto a repetir, isso não faz toda a diferença. Frequentar a igreja é acessar o conhecimento.
Acessando o conhecimento, eu vou ter uma mudança, eu vou viver aquilo que a palavra está pregando, eu estou sendo ensinado. Ele está dizendo aqui no Tito capítulo 2, versículo 11, está escrito isso. Mas a intenção de Deus é que eu e você acesse ao conhecimento dos nossos direitos, dos dons, dos benefícios, da autoridade, porque sem autoridade cristão nenhum vai conseguir vencer essa terra. Eu agora mesmo fui fazer uma visita no hospital, depois do culto da manhã, e eu voltava com a minha esposa e eu falava isso. Às vezes nós estamos tendo ensinamento, nós estamos estudando, estamos tendo a palavra, mas não estamos tendo a ousadia para acessar aquilo que a palavra fala na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Nós estamos faltando com essas coisas, porque você vê o Paulo era um homem muito bem instruído, mas eu acredito que a outra parte, a ousadia, funcionava muito bem na vida dele. Eu acredito que o Pedro, quando ele aprendeu, quando Jesus foi para a glória, sentou à direita do Pai, o Pedro acessava as coisas de Deus com a ousadia. Ensinado, ele já tinha sido, mas agora ele tinha que ter a ousadia, a intrepidez, para fazer valer aquilo que ele tinha aprendido. É igual aquela pessoa que estuda direito, estuda engenharia, que estuda, faz uma faculdade. Ele vai ter que ter na sua vida, no seu dia a dia, ele vai ter que pôr aquilo em prática. Ele vai ter que enfrentar um tribunal, ele vai ter que enfrentar o juiz, ele vai ter que enfrentar situações difíceis. Ele foi preparado por um período de 4, 5 anos, para que depois que ele tivesse a carteirinha da OAB, a confirmação, a aprovação da faculdade, depois que ele tivesse tudo aquilo, ele vai ter que ter. Não está resolvido o problema dele. Pastor, o cara, ele estudou direito, fez 5 anos. É 5 anos direito? É 5, né? Ele fez 5 anos, pastor, estudou, foi para a faculdade, tirou até boas notas, e teve que acordar de madrugada, teve que estudar à noite, passou noite estudando, fez prova, enfrentou isso, enfrentou aquilo, enfrentou perseguição na faculdade, não sei o quê. Mas depois que ele pega o diploma e a carteirinha da OAB, porque depois que ainda termina o direito, ainda tem mais uma fase tremenda, difícil, que é a OAB. Que é outro pesadelo, né? Mas tudo bem, ele também enfrentou esse pesadelo, também venceu, pegou a carteirinha da OAB. Agora está tudo resolvido, pastor. Graças a Deus, o cara é advogado, tem a carteirinha da OAB, está habilitado, pode trabalhar, pode abrir um escritório, pode trabalhar no escritório de outra pessoa, pode ser um empregado. Pastor, ele está habilitado. Mas e daí? Resolveu o problema dele? Ainda não. Agora ele tem que praticar o que ele aprendeu. Dá para entender? Tem muito servo de Deus que está muito bem instruído com a palavra, mas não está conseguindo praticar. Essa parte é uma parte tão importante como ser instruído, é colocá-la em prática. Não resolve eu e você ser cristão e ficar dizendo, eu estou esperando Deus me abençoar, pastor, mas não sei, parece que Deus não quer me abençoar. Não é nada disso. Ela foi instruída para um combate, para enfrentar. A pessoa estudou, agora ela vai ter que enfrentar. Antigamente tinha os professores que ensinavam e tal. Agora não. Agora é ela, o juiz, o seu cliente, a acusação. Ele vai ter que se defender. Dá para entender? Ele está dizendo aqui, nessa parte aqui, que Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Você quer ser um cristão cheio de bênçãos, cheio de poder? Faz o que a palavra manda, pratica o que a palavra diz, dá ouvidos à palavra. Você conhece a verdade? Primeiro passo, tem que conhecer a palavra. Conhece? Põe ela em prática. Chama o diabo para a briga. Diga para a enfermidade, eu sei os meus direitos. Miséria, você está amarrada porque eu conheço a palavra.
Satanás, eu te repreendo porque eu sei que eu posso te repreender. Porque eu recebi de Deus o poder para te repreender. Não pela minha capacidade, por quem sou, por quem fui, ou por quem eu serei, ou sei lá. Não, mas eu tenho de Deus, eu recebi de Deus a autoridade, no nome de Jesus. Porque Ele disse que no nome dEle eu poderia expulsar demônios. Eu sei que isso está escrito. E você fala com firmeza, e você fala com o poder de Deus, e você fala com a palavra, e você sabe que isso vai dar certo, porque está escrito. Não é o pastor que manda, não é a igreja, não é o pastor, não. É a palavra que te orienta a fazer assim. Só que nós estamos deixando essa segunda parte a desejar. Não estamos fazendo a vontade do Pai. Ele separou para si um povo zeloso e fazedor de boas obras. Vamos continuar no estudo, diz mais. Naquele momento em que a pessoa, pela fé, recebe a Cristo, ele ou ela é santificado pela graça de Deus. A palavra santificação significa tornar santo ou separar para Deus, com propósito ou uso sagrado. A Bíblia menciona pessoas, lugares, dias, objetos inanimados, consagrados, separados a Deus. No que se refere a um indivíduo, a santificação pode ser definida como a obra livre da graça de Deus através do Espírito Santo, na qual ele separa o crente para ser amoldado ou conforme a imagem de Cristo. O papel, o meu papel, o seu papel é ser moldado à imagem e semelhança de Cristo. Agora isso aqui parece muita pretensão ou muito orgulho ou muita soberba. Parece até um negócio que não é uma realidade. Tem muito crente que acha que isso aqui é até impossível de acontecer. Pastor, eu acho que eu não tenho condição de ser uma imagem e semelhança de Cristo nessa terra. Eu acho que eu não tenho direitos não, pastor. E eu acho até que isso aí não funcionará para mim. Por quê? Porque eu acho que isso aí é pensar muito alto demais. E não é uma realidade. Eu acho que isso não vai funcionar. Tem muito cristão que não está olhando a palavra de Deus, não está olhando para o Evangelho como o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Está escrito. O Evangelho é a força de Deus, é o poder de Deus. E a maior glória, é o que eu falava hoje de manhã, a maior glória de Deus, para Deus, é pegar todo o teu poder da palavra e uma pessoa, um ser humano, igual a mim, igual a você, se encher desse poder e fazer esse poder acontecer hoje na terra. Dá para entender que isso é possível? Às vezes muitos dizem que não dá. Assim como Deus fez a obra na vida de Paulo, de Pedro, de tantos outros. Hoje Ele quer fazer a mesma coisa. Ele quer pegar a sua palavra, poderosa que é, e Ele quer colocar esse poder dentro do teu coração. Não é uma coisa exterior, nem física, nem nada. É uma coisa dentro de nós. A palavra de Deus diz que nós somos barro, nós somos pó. Olhando por esse lado, você vê a excelência de Deus. A glória de Deus está em colocar o poder dele dentro de um ser humano, que é barro. A estrutura é barro, a estrutura é pó, mas a excelência de Deus poderosa, dentro do coração desse barro, desse pó, começa a fazer sinais, prodígios e maravilhas. Lá no Atos capítulo 19, versículo 11, diz que Deus coloca o poder dele na nossa vida. Quer ver? Deixa eu ler como está escrito, do jeitinho que está na palavra, para a gente não errar nada. Eu comentei essa palavra, acho que sexta-feira. Atos 19, 11. Eu vou ler para você aqui, para a gente não perder muito aqui. Que até foi uma palavra que foi falada sexta-feira, né? 19, 11, é isso mesmo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E Deus,
pela mão do Dinaldo, pela mão da Maria, pela mão do João, pela mão do Alfredo, fará maravilhas extraordinárias. Não é qualquer coisa não, irmãos. É o poder de Deus se manifestando em nós. Esse poder intimida o inferno, expulsa o inferno, faz o diabo retroceder. Agora, a falta desse poder em ação faz o inimigo deitar e rolar na vida das pessoas. É o contrário, né? É o inverso disso tudo. Dá para entender a nossa posição hoje em Cristo Jesus? Mas isso aqui, você não tem que olhar para você, você tem que olhar para a palavra, porque aí está a graça. A graça é um presente que foi dado a nós, mas não foi por merecimento. Não foi porque eu sou melhor do que você. Ou não é porque eu sou melhor do que você, porque eu mereço mais e você merece menos. Não, a graça não mede dessa forma. A graça não olha a idade. A graça não olha. A graça olha a atitude de Jesus na cruz do Calvário para dar poder ao homem. E ao homem que entender isso, e ao homem que procurar conhecer isso, vai ser essa ferramenta, como Paulo foi, como Pedro foi e muitos outros discípulos foram. E muitos homens foram na mão de Deus. Isso não pode, nós não podemos achar que isso aqui foi bonito, mas lá na vida do Paulo, lá na vida do Pedro, hoje na nossa vida, isso é impossível de acontecer. É a falta de conhecimento que está deixando a gente fora dos benefícios. São os benefícios conquistados na cruz do Calvário, mas se a gente não conhecer, nós vamos ter um entendimento errado, atravessado, invertido, e nós vamos achar que até nós estamos na terra para sofrer mesmo. Pastor, eu acho que eu estou aqui na terra para levar paulada, e eu acho que eu estou aqui na terra para sofrer mesmo, mas é a questão do destino, do karma, da sina, é a questão de não ter condições. Pastor, eu não tenho condição, mas é aí que está. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, acessamos a palavra, você acessa ao poder de Deus através do conhecimento. E aí você passa a ser uma pessoa santificada. Ele está dizendo aqui no estudo, no Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação aos homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos no presente mundo. Tem uma tradução que diz presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança no aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu. E um povo zeloso de boas obras. Por que não tem esse entendimento? Porque isso vai contra a carne, vai contra a lógica e tudo. Achar que eu posso ter tudo isso. Agora, tudo isso aqui é conquistado como? É pela fé, é pelo conhecimento, é tudo que a gente não gosta. É tudo que a gente não tem muita intimidade. Muitos não têm muita intimidade com a verdadeira fé. Muitos não têm uma verdadeira intimidade com o verdadeiro conhecimento que leva à salvação. Muitos não têm muito entendimento a respeito daquilo que é dom de Deus. Muitos não têm. Esse tipo de assunto são assuntos que nós não damos muita atenção, mas é o que faz eu e você um vencedor. Por isso precisamos acessar. Ah, pastor, mas é que eu nasci assim, desse jeito. Não, mas eu preciso acessar ao que está a palavra para poder saber o que a palavra fala ao meu respeito. Porque eu sei o que a humanidade fala ao nosso respeito. Que nós não temos condição, que nós não podemos, porque nós somos carne, nós não temos condição de prosperar, porque está muito difícil, é a crise, é a prosperidade, é não sei quem. Isso aqui é um entendimento que já está sendo lançado no nosso coração. Isso aí desde a fundação do mundo, desde quando a gente nasceu também. Mas o que está separado para mim e para você na palavra é totalmente diferente. Por isso eu preciso me esforçar e aprender o que está na palavra, porque é isso que vai me fazer um vencedor. Você tem o conhecimento, agora você tem que ter a ousadia para acessar o conhecimento.
Por que o Pedro levou uma bronca de Jesus? Ele estava muito bem instruído com a palavra, mas na hora que ele começou a afundar, ele teve medo. Ele começou a afundar e Jesus foi lá e deu uma bronca nele. Falou: Pedro, por que você não coloca em prática tudo que eu já te ensinei? Por que você não anda sobre estas águas, como você mesmo disse? Se tu és o Cristo, faz eu ir ter contigo. Por que você parou de andar? Por que você está afundando? Por que você não continua marchando? Por que teve medo? Por que duvidou? E veja que isso é uma obra, são coisas que atrapalham a nossa vida de fé. É o medo, é a dúvida. A gente começa a naufragar. Ah, pastor, eu não sei, estava indo tão bem, de repente o negócio descambou tudo e eu acabei perdendo o caminho. Aí ele diz mais aqui no estudo que você vai entendendo mais. A Escritura se refere a 3 estágios de santificação. Ser santo quer dizer ser separado, né? Pela graça de Deus. O primeiro deles é o da santificação posicional, que diz respeito à posição santa do crente perante Deus, fundamentada na redenção que Cristo efetuou ao seu favor. Isso aqui nós entendemos. O segundo estágio é a santificação progressiva, na qual o crente em Cristo se encontra no processo de ser santificado através da palavra de Deus. Mas se você é santificado com a palavra de Deus, de quanto em quanto tempo você tem que pegar a Bíblia e ler? Ah, pastor, de vez em quando dá tempo, quando eu posso. Mas se você é santificado pela palavra, você acha que você pode pegar a palavra uma vez por semana? Você vai ser santificado uma vez por semana? Você vai ser santificado uma vez por mês? Não é pouco, irmão. Será que não é pouco, pastor? É pouco. Se a palavra me santifica, qual é a comunhão que eu tenho que ter com a palavra? Toda hora. Quanto mais eu me interessar e entender isso, mais eu serei santificado. É igual remédio. O remédio, o médico diz: olha, você tem que tomar de 6 em 6 horas. Você tem que tomar de 3 em 3 horas. Você tem que tomar de hora em hora. Se você não tomar de hora em hora, ele não vai valer para nada. Se você tomar um agora, daqui 1 hora você esquece. Aí você lembra 2 horas depois. Ou esqueci de tomar o remédio, deixa eu tomar. Ele não vai valer para nada. Porque o acompanhamento diz que o remédio tem um prazo de validade de hora em hora. Se ele passou 2, 3 horas, aquele que você tomar já não presta mais. Quebrou o tratamento. Se a palavra de Deus está dizendo que nós somos santificados pela palavra, João 17:17, se nós somos santificados pela palavra, então não dá para pegar de vez em quando. Porque eu preciso ter um contato diário com Deus, ser santificado a todo momento, porque é isso que vai me fazer vencer as batalhas, as dificuldades, as perseguições, as lutas. Nós passamos um tempo sem buscar Deus, mas daquele tempo que eu busquei até o outro tempo, eu já me sobrecarreguei demais. Vai perdendo a validade. E a palavra de Deus, ela tem que ir ganhando espaço no nosso coração para virar uma coisa tão íntima. Estes homens que venciam, Paulo, Pedro, João, Tiago, Mateus, eram homens que tinham contatos diários com Deus. Era uma coisa necessária, era paulada em cima de paulada. Então eles tinham que ter a palavra em cima de palavra, porque senão eles não iriam suportar. Se escreveram grandes histórias, escreveram por causa da comunhão que eles tiveram com Deus. Tem crente passando um bom tempo sem consultar a Deus, sem orar, sem ler a Bíblia. Meu irmão, a única coisa que nos santifica é a palavra de Deus, mais nada. Não adianta usar o termo, usar o benefício. Ah, eu já sou crente, tá bom. Não. A única coisa que te santifica como crente é a palavra. Você tem que ter contato com ela.
E é um contato certinho, regular. Tem que ser diariamente. É igual um remédio, você tem que tomar certinho. Se você não tomar certinho, não presta mais. Porque ele vai perdendo, né? Se você tomar 3 horas, 4 horas depois que você esqueceu, aquele que você tomar já não vale mais nada, não faz efeito. Por quê? Porque passou um período muito grande um do outro, aí não cobre. Se o tratamento é dito que é de 1 em 1 hora, de 6 em 6 horas, o antibiótico, por exemplo, que é de 8 em 8 horas, em alguns casos de 6 em 6 horas, se você tomar de qualquer maneira, você tomou um antibiótico agora, aí passou 6 horas, você esqueceu, estava trabalhando, estava fazendo alguma coisa, esqueceu, foi lembrar 1 hora depois, aí já não foi mais 6 horas, foi 7. Aí aquele antibiótico quebrou o tratamento, não funciona mais. Tinha que ser certinho, de 6 em 6. A palavra está dizendo a mesma coisa. É de palavra em palavra que nós vamos sendo santificados para enfrentar o quê? O mundo, as dificuldades, as perseguições. É no teu trabalho, é em casa, é na rua, é no trânsito, é financeiramente, é a saúde, é o psicológico, é a mente, é tudo. Ela precisa da palavra. Senão a gente não consegue vencer. Ele está dizendo aqui, né? Os crentes são exortados a crescer na graça, segundo Pedro 3,18. Mais para trás, mais para baixo a gente lê. Na busca desse crescimento, torna-se recipientes do favor imerecido que procede do Senhor. O crescimento na graça não é obtido por meios naturais, mas se dá através do estudo da palavra de Deus. Por isso que o diabo tenta nos convencer sempre. Para que ler a Bíblia? Para que estudar a palavra? Não vai resolver nada. E a gente infelizmente está dando ouvidos ao inimigo e não pode. À medida que um crente em Jesus cresce na graça, o fruto do Espírito se torna manifesto através da vida dele ou dela. É o Gálatas 5, 22, 23. Levando as pessoas a uma conformidade com a imagem e semelhança de Cristo. Terceiro estágio é o da santificação completa ou perfeita. Esses homens da Bíblia que você vê fazendo grandes sinais, grandes prodígios, chegaram a esse terceiro estágio. O estágio da graça santificadora, da santificação completa ou perfeita. Eles chegaram a um estágio de comunhão com Deus muito íntimo, provando para mim e para você que isso é possível. Qual é a diferença do Paulo para mim e para você? Ele também era homem, sujeito às mesmas paixões, barro. Quando morreu, o corpo dele também virou pó, nós também vai virar, porque somos pó, para o pó nós vamos retornar, é o que diz a palavra. Então, o que faz a diferença, ou o que fez a diferença, ou o que vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida, é esse nível de intimidade aqui, de conhecimento. O Paulo chegou a um nível de conhecimento com Deus, de não deixar nada atrapalhar o ministério dele. E você sabe que foi grande. O ministério do homem foi grande, mas não é uma pessoa especial, porque Deus separou especialmente. Não. Todos nós, a graça nos garante isso. No Tito capítulo 2, versículo 11. A graça nos tornou ou nos torna pessoas especiais para serviço de Deus. Mas muitos estão tentando ser especiais para serviço do mundo, do pecado, do erro, da coisa falsa. Jesus está dizendo aqui, Tito capítulo 2, versículo 11, que Cristo deu-se a si mesmo por nós, para nos remir, nos comprou para Ele, nos salvou com a sua graça, nos tirou de toda iniquidade e nos purifica para si, um povo todo seu. Se você se colocar a serviço de Deus, você vai ter que conhecer a verdade. Você vai ter que conhecer a palavra. Você vai ter que se santificar, como diz João 17, 17.
E aí você vai passar a ter a graça, um crescimento na graça. E você vai crescer dia após dia, dia após dia. Daqui a pouco você está uma ferramenta tão afiada na mão de Deus que você já não vê mais dificuldade. Quanto mais longe de Deus nós estamos, mais dificuldades nós encontramos para viver. É uma grande verdade. Talvez poucos estão entendendo. Quanto mais perto de Deus, mais forte você fica, mais fácil fica para resolver problemas. Isso é uma grande verdade, que infelizmente parece que o evangélico ainda não entendeu. Não está conseguindo acessar isso. Ele simplesmente diz que é de Deus, mas o acesso que ele tem à palavra é muito pouco. Se o que santifica a mim e a você é a palavra, nós não podemos deixar a preguiça nos abater. Nós não podemos deixar o inimigo nos afastar de Deus. Nós temos que ter um tempo para a palavra. E quanto mais você acessar a palavra, mais forte você fica, porque é ela que te fortalece. Ah, é a igreja, pastor, que me fortalece. Pode até ser quando você ouve a palavra, mas não tem nada a ver com a igreja. Ah, pastor, é o pastor que me fortalece. Também não é. É Jesus que te fortalece, é a palavra. Você passa a ser uma pessoa forte, com poderes da palavra, com a unção de Deus. Aí você consegue ver os problemas, as dificuldades, com uma certa visão de solução. Você sabe o que fazer. E a grande dúvida, ou talvez a grande batalha que nós enfrentamos, como eu disse sexta, é nós estarmos diante de lutas, problemas e dificuldades, e a gente não saber o que fazer. Isso é difícil. E aí, por não saber o que fazer, a gente sai fazendo qualquer coisa. E nesse qualquer coisa, a gente se machuca mais ainda. Dá para entender? Jesus não errava dessa forma. O Paulo não errava. Ele tinha certeza do que ele tinha que fazer. Ele fazia e Deus abençoava. Ainda que tivesse debaixo de batalha. Dá para entender? Ele está dizendo mais aqui no estudo, né? No terceiro estágio, a santificação completa ou perfeita, que os crentes conhecerão por experiência. Essa que passa a ser forte, porque você passa a viver as experiências da palavra. São diante de situações, de lutas, de combate, que você passa uma experiência. Essa é poderosa. Essa graça aqui, santificadora, é a maior de todas. Por quê? Porque essa você tira bons testemunhos. Porque da fraqueza, Deus te fortalece e te faz vitorioso, porque você acessou a palavra. E aí você vê, por isso que por isso que esses homens foram grandes, porque passaram dificuldades, mas nas dificuldades eles saíram como vencedores. É diferente de muitos cristãos que nas dificuldades estão tombando na guerra. Estão desistindo de ser crente, estão desistindo de ir na igreja, estão desistindo de orar, não querem saber de mais nada. Não estão conseguindo ser aprovados por Deus ou pela palavra. É na experiência, é no contato, é na hora que você vê o diabo se levantando e você tem a palavra para mandar ele se calar. E ali ele trava aquele combate, ele fecha a cara, ele diz que não vai sair, e você também está bem determinado, bem decidido. Eu falei isso a respeito do Bartimeu na quarta-feira, se eu não me engano. Eu disse que o Bartimeu, ele só foi curado, ele só teve os olhos restaurados ou criados, porque ele nasceu cego, diz a palavra de Deus, mas ele só teve os olhos criados ou curados porque ele insistiu com Jesus. Essa é a fé verdadeira que eu tenho que ter, que você tem que ter. É uma fé perseverante. Quando o Bartimeu começou a gritar, ele ficou sabendo que Jesus estava passando por ali, ele começou a gritar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas diz a palavra que Jesus não parou. E diz a palavra também que a multidão toda gritava: cala a boca, cego, fica quieto, o mestre não está nem aí para você, não importune ele. O Bartimeu poderia ter dito: aí, tá vendo? Eu sou um pobre coitado mesmo. Tá vendo? Ninguém olha para mim, nem esse tal Jesus aí olha.
estou aqui gritando, estou aqui mendigando, sou cego, sou mendigo, estou mendigando uma moeda, um pão, a comida, e até Jesus, eu estou gritando por Ele, e Ele não faz nada por mim. Ele poderia ter esse entendimento. Ele poderia ter tido esse entendimento. Mas qual foi o entendimento que ele teve? Ele não está escutando, mas vai escutar. Diz a palavra. E aí ele gritou ainda mais alto. Aí que ele pôs a boca no mundo mesmo. Volto a repetir. Ele poderia ter tido um entendimento. Está vendo? Ninguém olha para mim não. É esse entendimento que tem um montão de crente aí fora tendo. Está vendo? Estou indo na igreja. Pastor não se importa comigo. Jesus não se importa. Ninguém se importa. Sou um pobre coitado. Vivo sofrendo. Mendigando o pão. Sou cego. Tenho problemas. E ninguém está nem aí para mim não. Mas não foi esse entendimento que o Bartimeu teve. O entendimento que ele teve foi: então se ele não está escutando, então eu vou gritar mais alto que ele vai escutar. Parece que Jesus, eu acredito que não é por capricho, mas eu acredito que é uma das regras da fé. Parece que Jesus escutou a primeira vez, mas como se Jesus pensasse ou dissesse: ele ainda não está pronto. Se ele gritar mais forte, aí eu paro. O entendimento que eu tenho, santo, de Jesus, é santo. Isso é santo, não é duvidando da índole nem da santidade de Jesus. Mas o entendimento santo que eu tenho é que o Bartimeu precisava gritar um pouco mais. Traz essa palavra para você hoje. Será que nós estamos parando no primeiro estágio? Igual o estágio que o Bartimeu passou, o primeiro, que ele gritou por Jesus e parece que Jesus nem foi embora. E a multidão gritando para ele calar a boca, para ele não insistir, larga de ser bobo, o mestre não está nem aí para você. Você é um mendigo, você é um coitado, ninguém está nem aí para você não, muito menos Jesus. Fica aí mendigando o pão mesmo, larga de ser idiota. Vai dizer que nunca passou esse pensamento na tua cabeça? Vai dizer que você nunca pensou: também Jesus não se importa comigo? Jesus não olha para mim não. Aí eu estou sofrendo aqui com essa enfermidade, estou passando essa luta financeira aqui, vou na igreja, grito, mas não resolve nada. Quer saber de uma coisa? Vou mais não. Vai dizer que você nunca pensou isso? Não é verdade? Só que Jesus, ele fica esperando se há um ato de fé mesmo. Porque pedir por pedir qualquer um pede. O ímpio também pede, o ímpio também chora, o ímpio também grita. Mas quando ele escuta e quando ele vê uma atitude diferente, porque ele viu uma atitude diferente no Bartimeu, ele viu a insistência, ele escutou a primeira vez. Eu não tenho dúvida que ele escutou a primeira vez. Mas se ele voltasse na primeira vez e se encontrasse com Bartimeu, será que ele encontraria tanta fé assim para ele ser curado? Parece que não. Parece que seria um desperdício. Jesus iria parar a sua jornada, a sua caminhada, ia chegar perto do Bartimeu e ia dizer: o que você quer que eu faça? Senhor, eu estou pedindo uma esmolinha, estou pedindo uma marmita, estou com fome. Talvez seria uma coisa jogada fora, uma bênção jogada fora. Mas quando Jesus vê o Bartimeu gritando e insistindo, e continuou gritando, e parece que não ia parar, e gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, Jesus, Jesus. Ele diz: espera aí, isso aí não é qualquer clamor, isso não é qualquer pedido de ajuda, esse aí é diferente de todos que eu estou ouvindo, porque Jesus escuta muitos pedidos de ajuda. Mas ele viu aquilo diferente. Ele falou assim: não, isso aí está diferente. Ele para, vai lá, manda chamar o cego, né? Traz o cego, eles traz perto de Jesus. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Diante do Todo-Poderoso, qual tem sido a nossa petição? Diante do Todo-Poderoso, qual foi a petição de Bartimeu? Senhor, eu quero algo impossível para mim, mas possível para o Senhor. Para mim,
ter os olhos, enxergar, o Senhor criar aqui agora um globo ocular, uma retina, a menina dos olhos, o nervo óptico. Para mim, isso aqui, ou para a medicina, isso aqui é impossível. Mas eu não vim diante do Todo-Poderoso pedir uma marmita. Eu não vim diante do Todo-Poderoso pedir uma esmola. Não. Eu vim diante do Todo-Poderoso pedir os olhos. Eu quero os olhos, Jesus. Eu quero enxergar. O que Jesus falou? Vai. A tua fé te curou. Pode ir. Veja. Então pode ir. Ele saiu e saiu olhando ali, enxergando. Quando é que nós vamos entender isso? Conhecer isso? Acessar isso? É isso aqui que faz a diferença no Evangelho. Não é filho mimado correndo atrás do pai, pedindo esmola para o pai. Ô pai, me dá não. Não, eu quero melhor. Quando o Bartimeu para, ele diz, é agora, eu quero tudo. O que você quer? Ô Jesus, puxa vida, eu sabia que o senhor ia fazer essa pergunta para mim. E não pense o senhor que eu vou pedir uma esmola para o senhor, não. O senhor é o Jesus Cristo, o Salvador do mundo, Pelo amor de Deus, o senhor acha que eu vou chegar aqui e pedir uma moedinha para o senhor? Não, eu quero os olhos, eu quero enxergar, eu quero, nossa, eu estou diante do Todo-Poderoso, eu vou ficar pedindo esmolinha? Dá para entender? O conhecimento dele foi alto, o conhecimento dele foi grande, ele chegou diante do Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo, e mudou tua história. Coloca isso no teu coração, amado. Essa é a graça de santificadora, completa e perfeita, né? Aqui no estudo continuando, acessamos a graça santificadora pelo conhecimento. Abra sua Bíblia, 1 Pedro 1:2. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, você abre lá no último livro, Apocalipse, voltando, Judas, é uma folha só o Judas. Você volta, 3 João, 2 João, 1 João. Você volta, 2 Pedro, 1 Pedro. De trás para frente, né? Bem mais fácil. 1, 2. Ou até mesmo o versículo 1 dá para a gente ler que você entende. 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Tem que crescer. Quanto tempo de cristão você já tem? Tem que avançar. Irmão, eu tenho 15 anos de pregador do Evangelho. Eu tenho que crescer. É uma cobrança que o Evangelho nos faz. Eu não posso mais ter os mesmos receios, os mesmos medos, as mesmas incapacidades de 15 anos atrás. Eu não posso mais. Eu tenho que crescer. E o que me faz crescer, pastor? O Evangelho. O conhecimento do Evangelho. A obediência ao Evangelho me faz crescer. É a única coisa que me faz crescer. Não tem mais nada. Eu preciso ter um contato direto com o Pai. Através da palavra, através do seu Filho Jesus. Ele diz que nós não vamos chegar ao Pai se não for por Jesus. E o que Jesus é, pastor? A palavra. Lá no João capítulo 1 diz o quê? E Jesus era o Verbo habitava com Deus, e ele se manifestou aos homens, habitando aos homens. O Verbo é a palavra. O Verbo estava com Deus e habitava com Deus. Um dia ele veio e habitou sobre os homens. É a palavra, o Verbo, a palavra. E a palavra de Deus é Jesus, irmão. Ele é a palavra. Como é que eu tenho acesso ao Pai? Através da palavra, através de Jesus. É isso que eu tenho acesso ao Pai. O que me faz diferente é que eu tenho acesso ao Pai.
O que faz diferente uma pessoa é que ela tem acesso ao Pai através da palavra. Agora, quem tem preguiça, quem não gosta de ler, quem não estuda, quem não tem aptidão, quem não tem vontade, quem não se interessa, aí é difícil ter alguma coisa multiplicada. Por quê? Porque não multiplica as coisas assim. É ou não é verdade? Como é que se multiplica? Ô pastor, buscando esse entendimento. Agora, o que me chama a atenção nessa palavra é que aqui diz o Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Um dia, o Pedro foi discípulo. O apóstolo, se você analisar a palavra, já é uma promoção. Aqui já tem uma diferença de discípulo para apóstolo. O discípulo, ele é discipulado. Teve uma época que o Pedro foi discipulado. E foi difícil. O discipulado de Pedro foi complicado. Ele era um homem duro. Ele não tinha um coração quebrantado, né? Ele andava com Jesus, mas era um cara durinho. Era um cara difícil. Só que aqui, já o apóstolo de Jesus, já é um homem transformado, porque foi promovido. Irmãos, quando nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos sendo discipulados por Ele. Mas quando nós voltamos para casa, diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, das nossas lutas, nós temos que ser o apóstolo. Aquele que já foi discipulado, agora vai colocar em prática aquilo que ele foi discipulado. É isso aqui que muitos não estão conseguindo entender para praticar. Porque ele é discípulo já faz muito tempo, mas ele não é promovido ainda. Por quê? Porque ele não está colocando em prática a palavra. Ele é discípulo, ele ouve a palavra, mas após ele ouvir, ele tem que tomar uma atitude. Agora ele tem que praticar a palavra. Ele tem que determinar, ele tem que declarar, ele tem que chamar a existência, ele tem que usar o poder de Deus, ele tem que mandar o mal embora, ele tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Meu irmão, Jesus nos criou para esse mundo. Jesus nos criou e nos fez reis e sacerdotes para enfrentar esse mundo que tem muito cristão tombando aí. Jesus não nos colocou num paraíso. Deus não nos lançou num paraíso. Deus nos lançou no mundo e nos deu poder e autoridade para enfrentar Ele. É isso que tem muito crente que ainda não acordou. Está sofrendo, está apanhando, está levando chicotada do diabo. Ele não aprendeu que Jesus colocou ele no mundo. Nós estamos no mundo. Esse mundo cruel, esse mundo ingrato, esse mundo injusto que você está vivendo aí, que eu estou vivendo. É esse mundo aí que nós temos que viver. Agora, eu não tenho que seguir as regras do mundo, eu não tenho que rebater como o mundo rebate, eu não tenho que fazer o que o ímpio faz. Eu estou no mundo, mas eu faço o que Jesus manda, conforme a palavra, conforme a orientação. Eu sou instruído por Deus, eu tenho o poder do Evangelho, eu tenho a unção de Deus para enfrentar esse mundo e, detalhe, para sair desse mundo vencedor, igual estes homens saíram. É possível, pastor? Foi possível para eles, por que não é possível para mim? Dá para entender? Jesus não nos lançou no paraíso. Esse mundo não é o paraíso. Você está coberto de certeza, porque você está vendo que não é paraíso. Isso aqui não é um paraíso. Isso aqui é uma terra que um tenta engolir o outro. A corrupção é um negócio que parece que tenta agir em todo canto. Então, quem somos nós? Servos, separados, santificados para servir a Deus. E é possível servir a Deus de acordo com a palavra e andar de cabeça erguida com dignidade e não pôr a mão em nada do que não presta. De pôr a mão em nada, em corrupção, em mentira, em falsidade. Isso não é para o crente, não põe, não é. Pastor, eu não vou viver isso, eu vou viver a palavra. Viva, porque essa é a ordem verdadeira de Jesus. Viva o poder, a autoridade. Jesus disse, tanto tenho certeza que Jesus nos colocou no mundo, que ele disse, ide por todo mundo e pregai um evangelho a toda criatura. Essa foi a ordem. Se você abaixar a cabeça, ficar fazendo papel de pessoa mimada
e não entender que o que vence nessa terra é a autoridade de Jesus, é o nome de Jesus, você não vai conseguir ser um bom representante do céu e não vai ter as bênçãos que a palavra de Deus declara. É um erro nosso. Não temos que achar, pastor, eu vim para a igreja, está tudo resolvido. Não. Você veio para a igreja, trata de ser inteligente, trata de ser ousado, pega a palavra e pode colocar em prática. Porque senão não resolve nada também não. Hoje de manhã teve batismo. Eu falei para ele, o senhor está preparado para a guerra? Não vou passar a mão na tua cabeça não. Ah, agora, irmão, agora você está no paraíso. Você batizou, os problemas acabaram. Eu falei, não, se prepara, porque agora começou. A tua responsabilidade agora como cristão, ela é fundamental. Porque se o senhor falhar na responsabilidade, o evangelho de Cristo não vai ser propagado pela sua boca e nem vai servir de exemplo para ninguém, porque isso não serviu de exemplo para ninguém. Está escrito na palavra, irmão. Jesus sabe que é possível vencer esse mundo, por isso que Ele nos colocou aqui, e a glória de Deus está naquele que vence aqui, que sai de cabeça erguida, dominando, chutando o diabo, picando o pé no Satanás e fazendo a vontade de Deus. Isso é possível, pastor? É se você entender a sua parte no evangelho. Não fique esperando, pastor, eu não sei, Deus não quer me dar. Deus já te deu. Só que só funciona para quem quer batalha, quem quer colocar o diabo para correr.